Para aqueles que chegaram agora, muito boa tarde. A gente está aqui seguindo para poder contabilizar 24 horas de virada, a primeira virada literária. E a gente vai iniciar mais uma mesa, a nossa 9ª mesa, cujo tema é: e se a Terra parasse? Chegamos. Esse é um título que é provocação. O que fazer quando tudo ameaça parar? Como seguir quando o mundo parece em suspensão? Para essa mesa eu convido Antônio Prata, cronista da Folha de São Paulo, roteirista e autor do livro Nu, de Botas, e meio intelectual, meio de esquerda. Um dos nomes mais celebrados da nova crônica brasileira. Também chamo para compor essa mesa Ilana Trombka, diretora-geral do Senado Federal e defensora de políticas públicas como perspectiva ética e inclusiva. Sua atuação transforma o cotidiano institucional com visão humana. E, por último, e não menos importante, Angélica Ferrarez. Historiadora, escritora e feminista negra, cuja pesquisa sobre o samba e o corpo negro ilumina a relação entre política, prazer e resistência. Ela abre esta mesa. Com vocês, e se a Terra parasse? Oi. Boa tarde. Boa tarde, Tom. Tudo bem? Gente, prazer estar aqui, tá? Agradecer muitíssimo essa curadoria, essa dupla, esse trio, né? E toda a equipe que faz parte desse movimento, dessa virada, desse viradão. Dizer que vocês são insanos, vocês são doidos, vocês estão aqui desde ontem, sabe? A equipe está aí, não é? Você está aí sem dormir, sabe? Vocês são insanos. Me identifiquei, né? Me identifiquei, inclusive, porque eu acabo de... Imagine, né? Uma carioca morando em São Paulo e que tem notícias de Porto Alegre. Ilana é gaúcha, né? E aí a gente estava ali trocando rapidamente figurinhas. Não, ela deu 2 beijinhos e eu falei assim, de onde você é? Como assim? Né? Uma carioca que dá 2 beijinhos, aí já me acostumei a dar um beijinho só, né? Aqui em São Paulo, ela deu 2 beijinhos, eu falei, ué, gente, gaúcha. Então, trago notícias de Porto Alegre, inclusive para a gente provocar o tema dessa mesa, né? Trago uma pegada do esperançar numa mesa tão dramática, né? E se a Terra parasse, né? Então, acho que eu vou trazer aqui uma perspectiva do esperançar para a mesa e vou fazer meio que o jogo jogo de campo, né? Falo um pouco dos lugares de onde venho e eu acho que essa coisa da roda, né? Eu acho que pode ser uma perspectiva interessante para a gente pensar esse encontro agora, né? Nós somos pessoas que estamos nos conhecendo, apesar de amigos em comum, né? E aí eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha, de repente, de cada um falando um pouco agora e depois... O que vocês acham? A gente fala um pouco agora e depois a gente vai voltando o microfone. Parece que a gente tem 3 horas, não é isso, gente? Para conversar, então, acho que tem bastante tempo. Ele falando para os filhos, não tem não, calma, fiquem tranquilos. Então, a gente tem um tempinho para a gente poder se conhecer aqui, conhecer o público e eu acho que provocar coisas, né? Acho que a gente veio aqui para pensar junto. Eu acho que, inclusive, numa mesa com um tema tão dramático, tão, né, e se a Terra parasse, calma, crianças, olha, gente, 2 crianças se a Terra parasse. Calma, a Terra não vai parar, né? O drama já está sendo vivido, né? Mas a Terra não vai parar. Esse é o esperançar que eu quero trazer, que eu quero pensar, inclusive, por que eu estou aqui, né? Posso falar isso e depois eu passo o microfone, né? Até para poder me apresentar melhor. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu trabalho, penso e optei na vida, né, por trabalhar e pensar com projetos
projetos de cura, né? A Terra, ela já está dando os sinais. A natureza, ela fala com a gente o tempo inteiro, né? A gente é que perdeu a conexão e não foi de agora, né? Acho que desde que a gente fez essa infeliz desassociação da humanidade com a natureza e criou uma hierarquia, né? Onde a humanidade, leia-se homens, tá? Onde a humanidade se sobrepõe, né? E domina o recurso, detesto essa palavra, né? Essa ideia da natureza como recurso. Acho que desde que a gente fez essa dissociação infeliz, a gente já começou a ouvir os sinais, quer dizer, para quem presta atenção, né? A natureza já começou a emitir os sinais de que as coisas não estão indo bem. Né? Por que eu começo falando de Porto Alegre? Quero trazer notícias de Porto Alegre, porque eu volto de lá essa madrugada. Essa voz, inclusive, é sinal de uma semana de estudo do meio, né? Pela escola. Eu sou historiadora de formação, sou pesquisadora e dou aula aqui em São Paulo, no colégio, na Escola Vera Cruz. E a gente acaba de voltar de um estudo do meio de uma semana com 130 alunos em Porto Alegre, justamente na semana em que Porto Alegre está fazendo 1 ano das enchentes. Né? Então, trago notícias de Porto Alegre, mas numa perspectiva para a gente provocar o esperançar. Porque, do mesmo jeito que a natureza está dando os sinais do colapso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem projetos insurgentes, a gente tem projetos de cura, a gente tem projetos de bem viver que não estão longe, estão aqui bem pertinho. Né? A gente aqui andou perdendo um pouco a capacidade de olhar, né, do pensar, de entender palavras como amor, família e tempo, né, numa perspectiva que saia dessa matriz colonial de poder, dessas ideologias dominantes. Né? Então, eu acho que a gente pode costurar essa mesa por aí, né? Até para a gente não sair down no High Society, desse encontro maravilhoso. Acho que vou passar agora para a Ilana um pouco, depois o Antônio, né? E depois pode voltar aqui e a gente vai trocando. Muito bem, Angélica, obrigada. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer ao Tom e o Zé. Se eu sou a família do Zé no Brasil, ele é minha família em Portugal. E até por ser tão meu irmão, tão íntimo, o Zé me colocou nesse lugar que é um lugar muito novo para mim, né? Porque eu sou uma outsider da literatura, né? Eu sou uma burocrata, eu sou diretora-geral do Senado, sou uma intelectual, sou professora de mestrado e doutorado em Brasília, sou conselheira de administração, sou comentarista da Rede Record, sou uma militante feminista, né? E aí, quando ele me coloca nesse lugar, ele me coloca num lugar de desconforto, porque eu confesso que eu fico muito confortável em falar e fico muito confortável com a minha trupe de engravatados, quando a gente discute gestão pública, equidades, e que é muito importante que seja não só discutido, mas que isso seja efetivado, porque o poder público tem que ser, ao fim e ao cabo, o exemplo de como implementar todas essas políticas. Mas, quando ele me coloca nesse lugar de desconforto, eu começo a pensar como é que, a partir deste livro que eu publiquei, eu poderia, de alguma forma, colaborar com a temática E se o mundo parasse. Primeiro, me veio muito aquela expressão para o mundo que eu quero descer. Né? Talvez, se a gente pudesse parar o mundo e escolher descer dele, porque inconformados estamos com o que acontece, nós poderíamos nos afastar do problema, mas a verdade é que não podemos. Então, não temos outra possibilidade que não enfrentá-lo, em tomar a parte e a posição que queremos estar, para, como nós, cientistas, sempre falamos, olharmos o problema a partir, né, do nosso ponto de vista, mas não apenas olharmos, nos envolvermos para que possamos melhorar esse mundo que, ao fim e ao cabo, não pare e que nós não podemos descer. E aí eu descobri que, se o que eu trabalho é intraempreendedorismo é inovação, se hoje eu parasse o mundo, talvez o que eu sentisse
necessidade é de olhar a inovação, e a inovação, ela em si só já traz a mudança, né, a partir de uma perspectiva mais usual e mais corajosa, né? Em geral, a gente olha essas iniciativas que mudam muito com um olhar de medo, com um olhar de receio que mudará o status quo em que nós estamos acostumados e vivemos. E sempre que eu começo a dar aula de inovação para os meus alunos, eu pergunto para eles qual a inovação mais sensacional que eles viram. E sempre aparece o Pix, a internet, e assim por diante, o Uber. E aí eu faço silêncio na sala e tiro da bolsa. Eu podia ter trazido hoje, né? Não trouxe. E tiro da bolsa a inovação mais sensacional que eu conheço, que é a água de coco numa caixinha desse tamanho. E eu disse, gente, porque Deus fez Adão e Eva e o coqueiro? E o coco continuaria lá se nós não tivéssemos, de alguma forma, entendido que beber água de coco podia nos dar um pouco menos de trabalho do que ir para algum lugar onde o coqueiro está, e eu que sou gaúcha, e lá, infelizmente, não tem coqueiros. Né? Subir no coqueiro, tirar o coqueiro, abrir o coco. Né? Então, a inovação é o olhar, e o que eu quero dizer com eles disso é que inovação é um olhar ilimitado. É olhar o coco, que sempre esteve lá. E, a partir desse olhar, conseguir relê-lo, ressignificá-lo. Né? E se tem alguma perspectiva que eu gostaria muito humildemente de compartilhar com esses dois colegas, já pessoas que têm na literatura e nesse campo uma trajetória tão grande, é essa minha pequena experiência de saber que a gente olha para as coisas e, a partir desse olhar, a gente pode ressignificar e enriquecê-lo em muito. Um bom já não é mais bom dia, já é boa tarde, né? Já estamos meio de meia. Uma boa tarde a todos e muito grata por acolherem esta pessoa que está tão desafiada em estar com vocês esse início de tarde. Boa tarde, Lani Angélica, boa tarde a vocês todos, obrigado pelo convite. Fiquei pensando nesse tema esquisito, né? E se a Terra parasse, tema que talvez devessem ter chamado astrofísicos aqui para discutir a questão, se fosse possível a Terra parar. Mas eu lembrei de uma história do meu pai. Eu estava sugerindo uma série para ele, e ele falou, onde tem? Eu falei, é no Star Plus. Aí ele botou a mão na cabeça, assim, tipo assim, eu não quero baixar mais um streaming, eu não quero assinar mais um streaming. E aí ele falou, Antônio, eu acho que tinha que parar 10 anos para ver o que tem. Vamos assistir todas as séries, vamos ver os iPhones, vamos ver os iOS, vamos usar essas coisas todas e ver o que tem, porque tem muita coisa. E a gente não consegue parar para ver um décimo do que tem. Né? Assim, a velocidade das mudanças é uma velocidade insana. E aí eu acho que um lugar em que a gente para a Terra, de certa maneira, é a literatura. Né? E a crônica, especialmente, tem um papel importante para isso, porque a crônica é a dimensão da experiência num veículo da informação. Né? A crônica não tem informação. A crônica não tem nem enredo. Né? Você conta um conto da Agatha Christie, do Edgar Allan Poe. O que acontece? Um cara quer matar o outro, ele empareda um cara numa parede, ou ele bota ele num barril de vinho, o cara morre dentro do barril e tal. Pega uma crônica do Rubem Braga e tenta explicar para alguém o que é essa crônica. Essa crônica esfarela na sua mão. Né? Porque o que importa na crônica é a experiência do cronista, a experiência do narrador. As crônicas do Rubem Braga, o Manuel Bandeira falava sobre o Rubem Braga, né, que assim, Rubem Braga é bom, quando ele não tem ideia, então é ótimo. Desculpa, quando ele não tem assunto, então é ótimo. Era uma piada do Manuel Bandeira, porque o Rubem Braga sempre tinha assunto. Ele não tinha enredo, né, nesse sentido, de que você não consegue contar uma crônica do Rubem Braga. O que acontece naquela crônica? Tem um homem nadando, e o homem continua nadando e termina com o homem nadando. Não acontece absolutamente nada, mas a experiência que o narrador tem dessa visão desse homem nadando revela uma coisa profunda sobre a humanidade. Então, eu acho que a crônica ela é um lugar em que a Terra para e a gente se volta para dentro. Né? A gente está
eu escrevo no caderno cotidiano, né, não é na Ilustrada. Então, é o caderno antigamente se chamava caderno de polícia, né, onde tem os crimes, onde tem acidente, onde tem queda de avião, onde tem acidente de ônibus, onde tem desgraça, né. Porto Alegre alaga, é no cotidiano que está, o Rio Grande do Sul alaga, né. E aí, ali no meio disso, no meio desse torvelinho de acontecimentos, você tem aquele lugar que é o lugar da crônica, que é o lugar em que você fala um pouco da sua vida, né? E, obviamente, que você se comunica com a vida da outra pessoa. É comum eu receber comentários engraçados assim. Por que a Folha contrata esse cara para falar da dor de dente dele? Que interessa a dor de dente dele? Eu falo, cara, a dor de dente interessa muito mais do que um golpe militar na Malásia. O que você tem a ver com a Malásia? Nada, mas você tem dentes. 32, se eu não me engano, não sei quantos dentes que a gente tem. 32? Entendeu? Então, só nessa sala aqui a gente deve ter algumas centenas de dentes. Eu imagino que ninguém da Malásia. Então, a experiência do cronista é a experiência do leitor, né? A gente está falando sobre a vida de todo mundo. E esse que é o papel da crônica e que eu tento fazer ali, parar um pouquinho o mundo todo domingo. Também trabalho como roteirista e soube agora que a Angélica é uma especialista em samba. Eu estava fazendo uma série que está no ar agora que chama Encantados, que é sobre samba. É um supermercado que de noite é escola de samba, é sobre desfile da escola de samba do grupo D do Rio de Janeiro. Não é nem na Sapucaí, é numa estrada na zona norte do Rio, Intendente Magalhães. E o carnaval também de certa maneira, né? Não só parar o mundo, mas botar a marcha ré no mundo, né? Porque o carnaval é a festa da inversão completa, a inversão da hierarquia, a inversão dos gêneros, a inversão. As ruas são tomadas por gente, por festa. Então, o carnaval também é um lugar interessante que o Brasil criou de parar o mundo, né? Acho que eu vou parar de falar aqui também, porque eu já estou falando muito. Até porque ele levantou uma bola maravilhosa para mim, né, gente? Não é? E eu estou aqui pensando, né, nos projetos literatura, música e política. É isso, né? É uma mesa que tem uma tríade muito forte na literatura, na música. Antônio e esqueci o nome dela, Letícia, que já fez as apresentações, né? Já puxou, né, nossas bandeiras, digamos assim, né? E a política também, né? Como esses lugares muito poderosos de questionar, enfim, projetos que eu estou chamando de insurgente, mas eu vou arrumar outra palavra até o final dessa mesa, né, para a gente poder pensar em ação, sabe? Em projetos também que requer uma ação, uma atitude. Quando você fala do leitor, né, da coisa do dente e do leitor, a crônica se relaciona muito mais com o cotidiano, com o dia a dia, né? Ou a política, né, ali pensando inclusive em políticas públicas, ou a música pensando nesse Brasil que a gente tem, no mundo que a gente tem, que não é só Brasil, né, no mundo que a gente tem, que é cada vez mais dominado pelo imperativo da imagem, né? A gente tem um mundo, uma sociedade que é muito imagética. E eu pesquiso justamente o momento em que tínhamos uma sociedade que era muito mais... Existe essa palavra, audível, auditivo? Enfim, vou criar isso. Pode ser, Antônio? A gente viveu uma sociedade, a gente já teve uma sociedade que era muito mais sonora, né, que era muito mais do som, do que esse imperativo da imagem tão forte como a gente tem hoje, né? Quando você está levantando a bola do samba e do carnaval, que é um lugar muito confortável para mim, do jeito que você falou, né? Eu estou aqui num lugar meio desconfortável, né? Aliás, se vamos parar o mundo e vamos carnavalizar, é um lugar muito confortável para eu falar, porque eu sou especialista, né, nessa seara. Quando a gente vai pesquisar os sambas, quando a gente vai pesquisar carnaval, quando a gente vai pesquisar música no pós-abolição, né, que é o meu lugar mais do que samba do carnaval, né? Pensar música no pós-abolição, a gente encontra uma sociedade que é muito mais sonora. As coisas vêm pelas ondas do rádio. A gente já teve o imperativo do rádio, gente.
sabe? A gente já foi muito mais musical. E o quanto que hoje a gente é muito mais imagético. E eu não vou nem dizer que é o imagético televisivo, né? Porque a gente tem o imagético que vem por esse virtual das redes sociais, né? O TikTok, Instagram, a imagem que é rápida, né? Então, assim, para o mundo para ver os filmes. Vamos parar o mundo um pouco para ver os filmes? Vamos parar o mundo para ouvir aquele monte de música que foi produzida? E aí eu venho agora de sua terra. Você não é Porto Alegre, né? Você, Porto Alegre. Vem agora de sua terra, e aí a gente vai lá, Lupicínio Rodrigues, né? Que nasce na região, que nasce ali nas ilhotas. Oi? O hino, aliás, isso foi falado lá num dos encontros que a gente teve, né? Que o hino do Grêmio foi escrito por Lupicínio Rodrigues. E aí a gente vai falar assim, Lupicínio Rodrigues, até, não vou nem falar assim para essa juventude, né? Estou aqui pensando em quem conhece Lupicínio Rodrigues e quantas músicas a gente consegue cantar agora. Quantas músicas a gente consegue cantar agora de Lupicínio Rodrigues? E eu, enquanto historiadora da história social do samba, me olhei lá e pensei assim, gente, não estou lembrando de nenhuma. Sabe? Não estou lembrando, né? Quantas músicas a gente consegue pensar agora? Essa é mais fácil. Cartola. Quantas músicas a gente consegue... Tá, peraí, 3, 2, 1, pá, pá, sabe? E lembrar de pronto de Cartola. E lembrar de pronto da voz de Clementina de Jesus. Né? Ou lembrar de pronto da voz de... Essa é mais fácil, Elza Soares. Está mais fácil, né? Está mais próximo, né? Então, imagine que essa sociedade, né, que a gente vive, ela já foi muito mais sonora, né? Inclusive, a minha defesa é que justamente o samba e outras músicas e outras manifestações musicais da cultura negra só sobreviveu e foi dando essas identidades desse Brasil, que são Brasis, né, um Brasil de dimensão continental, por conta da paisagem sonora. Por compor a paisagem sonora. Imagine que a gente está num pós-abolição, num espaço onde Pixinguinha não entra, mas a música dele vai. O corpo dele não entra, são corpos interditados, mas a musicalidade, né, está sendo ouvida, está compondo essa paisagem sonora. Né? Então, quando a gente pensa, quando você provoca, né, para o mundo que a gente precisa assistir um monte de filme, né, que já foi produzido e que não foi assistido, para o mundo, para a gente escutar esse monte de música que já foi produzida, né, e que a gente, às vezes, nem pegou. Né? Eu estou escrevendo um projeto sobre o lado D, né, nem o B, nem o C, o lado D de Djavan. E aí eu vou lá no álbum de Djavan, que está completando este ano 50 anos, a voz, o violão e a música de Djavan, uma capa verde e branca. Alguém tem esse álbum aqui? Está conseguindo rememorar? Estão? Alguém? Uma capa que é ele sentado e a capa ela é verde e branca, e aí você vai escutar aquele álbum e você vai pensar assim, gente, olha quanto que tem de poesia aqui para ser trabalhado, sabe? Ao mesmo tempo que tem muita coisa nova sendo produzida bacana, né? Mas assim, para um pouco, mas aí se parar um pouco também é uma relação com o tempo, né, Antônio? É uma relação com o tempo. E aí é pensar nesse tempo, esse tempo do capital, esse tempo que é esse tempo avassalador, né? E que é o tempo que a gente responde. A gente responde a esse tempo, né? Então, corre, chega de Porto Alegre nessa madrugada, né? As ideias nem decantaram ainda, mas já vou formular para poder, sabe, ter um bate-papo aqui. Corre que amanhã tem uma sala de aula para dar a Primeira Guerra Mundial, ainda vou tentar relacionar com Porto Alegre. Eu não sei como, mas assim, Porto Alegre tem que voltar, sabe, no tema de Primeira Guerra Mundial de amanhã. E corre porque a gente precisa dar conta de um monte de coisa sem o tempo do decanter. A gente não está tendo tempo de decantar as ideias, sabe, e de ter tempo que o tempo, a gente fica correndo atrás do tempo, né? Que inclusive escutei agora na aldeia indígena, uma das coisas que a gente faz nessa ida a Porto Alegre,
Ah, por quê, né? Por que vai para Porto Alegre, uma escola de São Paulo, né? Vai lá para Porto Alegre justamente porque a gente está indo buscar no cerne de um lugar onde a gente tem uma natureza, né, dando uma resposta ali muito forte com essa crise climática, com as enchentes de Porto Alegre, e é uma coisa realmente surpreendente chegar um ano depois, chegar numa das ilhas de Porto Alegre, Ilha da Pintada, e ver que tem 30% da população ainda na Ilha da Pintada morando nas ocupações, né, nos espaços lá que eles criaram de moradia para essas pessoas, com as casas assim, sabe? Tem uma outra arquitetura. Porto Alegre está com uma outra arquitetura pós a enchente de 24, sabe? Então, a gente tem ali, né, esse lugar do drama, né, da crise, e, ao mesmo tempo, a gente tem encontros incríveis com projetos insurgentes ou emancipadores ou políticos. Projetos políticos, acho que não precisa ir tão longe, né? Precisa inventar muita coisa, né? Aliás, se a gente for na Constituição, está tudo lá, né? Projetos políticos. Então, a gente tem projetos políticos de comunidades quilombolas, né, de aldeãs, né, de populações originárias, do povo guarani, que já existe, já está lá há um tempão. Eles já estão lá um tempão. E aí é chegar na aldeia Guarani, ou na Ilha da Pintada, e ver uma consciência muito clara, né, do que aconteceu, chegar na aldeia Guarani e falar, enchente, a chuva para a gente é sagrada. A gente escolheu morar, a gente escolheu aqui esse lugar, a retomada, que eles chamam, porque a gente escolheu uma região, uma parte que não iria alagar. A gente escolheu uma região, uma parte onde a terra não iria, pensando na terra a terra quer, onde a terra não iria querer de volta, onde a água não iria querer de volta, sabe? Então a aldeia está lá, falou, claro, né? Choveu bastante, a gente teve que reconstruir algumas coisas, mas aqui não alagou. Aqui não alagou. Por quê? Porque a gente escolheu viver num lugar onde poderia ser vivido, né? Ou então chegar na Ilha da Pintada e ela falar, não, a gente aqui escolheu viver num lugar que a gente sabe que não poderia ser vivido. A gente sabe que aqui é uma área de proteção ao ambiente natural, é uma área de proteção ambiental. A gente sabe que aqui não poderia haver moradias. E aí o início da Ilha da Pintada está todo de mansões, resorts e casas, né, de pessoas, inclusive, veraneio e tal. E aí você vai entrando cada vez mais na Ilha da Pintada e chega numa região de palafita, né? Então, você tem casas de palafita. Lá onde tem casa de palafitas, tem projetos incríveis, só que não consegue nem ganhar o papel, muito menos sair do papel, para poder ser implementado como política pública. Sabe, Lana? Inclusive, queria já levantar a bola, aproveitar que você é gaúcha, para poder trazer um pouco para a gente essa cena, né, seja de Porto Alegre, seja do sul do Brasil, seja do Brasil, né? Você está no Senado, então pensar mesmo a nível federal. Bom, eu queria, antes de falar das enchentes, eu fui 4 vezes enquanto a gente não tinha aeroporto, porque eu acompanhei uma comissão de senadores para as enchentes do sul. Só pegar 2 ganchos. Você deu um gancho de algo que eu não tinha pensado, o quanto a imagem é reducionista. O quanto o som ele é muito mais amplo e libertador. Porque a imagem ela traz para você uma série de dados que limitam a sua capacidade, né, de contribuir, de conduzir, de imaginar, né, e de dar a sua história àquela música, né? E, no mesmo sentido que a imagem é reducionista e é empobrecedora, a quantidade de imagens e a disponibilidade de imagens é ainda mais reducionista, por mais incongruente que possa parecer. Porque, à medida que você tem uma quantidade de informações enorme, na verdade, você não tem nenhuma informação. Porque a quantidade de informações polui de uma determinada maneira o ambiente, que nada mais é informação, é tudo desinformação. Né? E me parece que isso é muito do mundo que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer para os meus alunos, lá do mestrado e doutorado, quando eles fazem pesquisas imensas e maravilhosas, que, na hora de interpretar, não adianta trazer um monte de pixel, precisa formar uma imagem.
né? Porque eles trazem lá 70, 100 gráficos. O que significam 100 gráficos juntos? Nada. Porque é tanta informação que você não consegue formar uma fotografia do que o pesquisador, do que o cientista quer dizer com aquela pesquisa. E talvez, voltando rapidamente à minha, que está sendo indicada esse ano do Prêmio CAPES, que é o melhor prêmio de tese de doutorado do Brasil, talvez a grande vantagem nela é que ela seja muito simples. Como ela é muito simples, ela consegue facilmente montar esse quadro. Sobre o que ocorreu no Rio Grande do Sul, eu fui 4 vezes, a primeira vez no dia 24 de maio, as primeiras chuvas são no final de abril, já no finalzinho de abril, né? Nesse dia 24 de maio, que é o primeiro dia que a gente chega ao Rio Grande do Sul, vindo de Brasília, numa comitiva com 7 senadores, 3 do Rio Grande do Sul e 4 de fora. A gente chega em Canoas, que é então onde a gente baixava, porque o aeroporto estava fechado, ficou fechado até outubro, na base aérea, e nesse dia chovia muito, então os helicópteros não conseguiram decolar, a gente não conseguiu ir a Porto Alegre, e o governador veio, então, dialogar com a comitiva de senadores na base aérea, mas a gente sai. E aí a gente sai, né, por Novo Hamburgo, São Leopoldo, ainda uma situação muito, muito ruim. Depois eu volto outras 4 vezes, uma vez para o Vale do Taquari, que foi praticamente dizimado, para a Serra Santa Maria e Porto Alegre, né? E o que a gente vê é que a questão climática ela pode ser ter um recorte, né, social tão forte quanto qualquer outro, porque, sim, é verdade que na Ilha da Pintada você tem grandes mansões e que elas foram todas também muito atingidas. Temos um colega em Brasília, que é o ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que tinha uma casa na Ilha da Pintada. Eles não quiseram sair a primeira vez que a Defesa Civil chamou, no dia seguinte tiraram eles de barco, a sala deles já tinha virado. Eu tenho uma outra colega de faculdade que tinha uma casa também grande na Ilha da Pintada e que o marido é piloto de avião. Eles perderam o avião. Claro que perder um avião ou perder toda a sua casa é muito grave. A questão é que o tempo que o ministro do TST e que o colega aviador vão precisar para recuperar a dignidade que qualquer ser humano precisa e merece de poder viver numa casa segura e poder ter um emprego, é muito menor do que o resto das comunidades que estão na Ilha da Pintada. E é bem verdade, a Ilha da Pintada é uma área alagável, né? E vai alagar outras vezes, né? Porque ela é uma área alagável. Há áreas em Porto Alegre que são alagáveis. E essas áreas, se vão ter ocupação humana, precisam ter uma ocupação compatível com a situação de serem alagáveis. Você voltou de lá semana passada, eu estava lá semana passada também, quarta e quinta-feira, que eu fui dar uma palestra. Tem, hoje em dia, uma área perto do Rio Guaíba, onde tem vários restaurantes, todos alagáveis, né? Todos têm que ter ou uma cozinha elevada, ou vão perder tudo toda vez que chover muito, porque é uma área alagável que fica na beira do rio. Mas algo me chamou muito a atenção. Primeiro, sim, o Senado capitaneou uma campanha muito grande, que levou 221 toneladas com logística própria para o Rio Grande do Sul. Eu fui 4 vezes, né? Mas me chamava muito a atenção que há um poema que foi publicado na época, que saiu na Zero Hora, no Correio do Povo, que são os jornais de lá, que era o Rio. E era o Rio falando que o Rio só queria correr. O Rio não queria inundar. No Rio Grande do Sul tem um muro chamado Muro da Mauá, em Porto Alegre, né? Você sabe que você é gaúcha de lá também, que eu estou vendo aqui, né? Que estava tomando chimarrão, né? E o Muro da Mauá ele tem 6 metros e a água chegou a 5,5, o que é muito mais alto do que a cota de inundação esperada. E o Muro da Mauá vinha sendo palco de uma grande discussão, porque muita gente queria derrubar o Muro da Mauá, porque o Muro da Mauá ele separa o centro do rio. E ele é muito feio. É verdade que ele é muito feio, né? Mas ele foi construído após as enchentes de 61, que foram enchentes um pouco menores, mas que deram muito menos danos, porque a cidade estava mais longe do rio e havia muito menos lugares ocupados naquele momento.
mas o Rio Grande do Sul já tinha, e Porto Alegre já tinha uma grande experiência de enchente. E a verdade que é, como tudo, a nossa memória é uma memória muito seletiva, e a gente esqueceu. Né? A gente esqueceu que Porto Alegre já tinha enchido, a gente esqueceu que pessoas já tinham morrido, a gente esqueceu as consequências com doenças de uma grande enchente. E a gente esqueceu, assim como a gente esqueceu a pandemia, que foi em 2020, e assim como muita gente está esquecendo o 8 de janeiro. E aqui que eu pego o gancho para falar da política, né, que é, sim, o meu lugar de conforto. Se para todos vocês o 8 de janeiro foi uma experiência traumatizante, para mim, que estava lá, e que via as coisas serem quebradas, e que senti o cheiro, porque as pessoas urinaram nas tapeçarias de Burle Marx, né, e via a agressividade com que se queria, sim, derrubar a democracia, né? É uma experiência muito forte, mas é uma experiência que também, aos poucos, é esquecida, como está sendo esquecida a pandemia e como foi esquecida a enchente do Rio Grande do Sul. Para fazer alguma coisa para que isso realmente não fosse esquecido, nós, no Senado, nos apoiamos na arte e chamamos Vicky Muniz, né, e cedemos a Vicky Muniz 2 toneladas de rescaldo do 8 de janeiro, né, 2 toneladas de lixo. E o que era o lixo? Era o tapete podre, era o vidro quebrado, eram o resto dos computadores que foram derrubados, eram as mesas de madeira que foram destruídas, eram as cápsulas de bala de borracha, e até vou contar para vocês que, na madrugada de 8 para 9, a gente ainda achou uma bomba não detonada bem na frente do plenário, que a Polícia Federal foi lá e desmontou na madrugada ainda, quando a Polícia Federal fazia ainda a perícia do local. E tudo isso foi para Vicky Muniz, né? E Vicky Muniz, ele é americano, mas ele mora no Rio de Janeiro e tem com toda a sua capacidade de transformar não só o lixo em arte, mas a violência, né, a agressividade em arte, ele transforma isso e reconstrói o Congresso Nacional, né, a partir do rescaldo do 8 de janeiro, e doa essa obra de arte, que é uma obra de arte imensa, que é o tamanho de uma parede, né, que está colocada hoje no acervo do Senado Federal, na parede ao lado do plenário. E aí, como a arte e a literatura é uma forma de arte, pode e deve estar presente em tudo, a gente consegue, de novo, ressignificar, né? Ressignificar o 8 de janeiro a partir da arte do Vicky Muniz. E, com isso, a gente consegue, para sempre, ter o 8 de janeiro presente. Não há nenhum senador, nenhum servidor e nenhuma pessoa que passe na frente do plenário do Senado Federal, no Salão Azul, e que não veja a obra de Vicky Muniz. E, com isso, que ela não esqueça, né, que, em 8 de janeiro de 2023, quiseram tirar a democracia do Brasil. Quiseram nos tirar o direito de viver num país democrático, para que, se a gente, como esqueceu a enchente de 61 no Rio Grande do Sul, e como, aos poucos, acabe esquecendo a pandemia, que foi agora em 2020, nós não tenhamos nenhum risco de esquecer essa tentativa de golpe militar que o Brasil sofreu em 2023. Só falar uma coisa rapidinho, até para levantar uma bola importante para você, que eu estou aqui pensando. Você falou do Vicky Muniz, e o Vicky Muniz, ele tem... É interessante, né, a gente pensar nas camadas da memória de um objeto, né? Então, assim, ele pega o estilhaço, né? E, na verdade, assim, antes que isso vire lixo, você vê que não é isso. Ele não pegou uma coisa que virou lixo, poderia virar lixo, né? Não virou lixo para virar memória, né? Então, antes que isso vire lixo, ele pega o que é patrimônio. Pegou aquele patrimônio e deslocou, né? Realocou em outro lugar. Eu faço parte do júri, essa coisa de estar dentro do carnaval, né? Eu faço parte do júri do Estandarte de Ouro, do Carnaval no Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem a nossa cabine,
de jurados, quase em frente à cabine do Vic Muniz. Olha isso, o cara tem uma cabine, um espaço dele para a equipe dele, no Sambódromo, né, no Rio de Janeiro, justamente para trabalhar com o quê, gente? Passou a escola de samba, a equipe dele vai fazer o quê? Vai recolher as artes. Então, assim, eles não estão tratando que assim, vamos recolher o lixo para virar outra coisa. Eles estão tratando assim, vamos pegar tudo que tem de arte no chão, que não vai voltar para a escola, que não vai voltar para o componente, então eles recolhem tudo que eles querem, né? Muita coisa, claro que a Conlurb, né, que é a companhia no Rio de Janeiro, vai levar e vai virar lixo, mas antes disso tem a triagem da equipe do Vic Muniz. Então eles fazem aquela triagem e é muito engraçado porque a gente vê a equipe dele passando, correndo, catando coisa, né, no sambódromo, no chão, e leva, não sei onde que, né, tem uma galeria, um espaço para ele poder juntar tudo aquilo ali para levar para a galeria dele para poder transformar. Né? E aí eu fiquei pensando, Antônio, além de você, do que você já está pensando em falar, se a gente não pensa nessas camadas de transformação a partir da literatura, sabe? Fiquei pensando nisso, esse momento da literatura, esse instante literário, né? O quanto que ele tem dessas camadas, dessa memória seletiva, sabe? Do que se quer rememorar e do que se quer esquecer, né? A literatura como esse agente. A crônica é um pouco como um funcionário do Vic Muniz, correndo atrás do desfile, né? Porque o cronista fica vendo o que cai, os pedacinhos das coisas que caem, e falando assim, olha, isso daqui já foi coroa, isso aqui já foi Iemanjá, isso aqui. Então, o cronista ele fica com uma lupa, tentando ver o que passa despercebido, né? Mas o que passa despercebido, mas que é importante, né? A crônica, sempre me perguntam isso sobre a crônica, né? A crônica trata do banal, como é fazer literatura com banal. Eu falo, cara, como é que é a sua vida? A minha vida é 24 horas de banalidade. Eu não acordo e invado a Polônia, entendeu? Assim, e aí faço sexo com a Gisele Bündchen. Assim, não é assim minha vida. Minha vida é escovar os dentes, entendeu? É botar o pão na torradeira. Então, essas coisas têm significado, né? Assim, e também, mesmo o que é grande, se revela através da banalidade, né? Você não descobre que seu relacionamento está acabando porque sua mulher ou seu marido falam para você, te amo, hoje 16% menos que ontem. Você descobre que está acabando pela maneira como a pessoa muda de canal, né? Assim, no começo da relação, vocês passavam a noite inteira no cardápio da Netflix. Não, vamos ver o seu, não, vamos ver o seu, não vamos ver o seu. E agora ela sentou lá e, pum, botou a série dela sem te perguntar. Quer dizer, então, no controle remoto da televisão, está o fim do seu relacionamento, né? A vida se revela pelas beiradas, né? Ela não é objetiva nesse sentido, né? E escrever roteiro é isso, né? Escrever roteiro, crônica é isso, e escrever roteiro também é isso. É como é que a gente conta através de imagens, histórias, né? Se você tem uma frase boa de um professor de roteiro que é: se a cena for sobre o que a cena é uma péssima cena, né? Você não tem uma pessoa sentada com outra num filme romântico falando oi, eu te amo, vamos casar. Olha, eu também gostei de você, vamos casar. Não é isso. Uma pessoa tropeça na outra, cai o café na calça, aí a outra pessoa vai limpar a calça, a outra pessoa fica constrangida pelo jeito que a pessoa tocou na perna da outra. A gente está vendo a vida acontecer através da imagem e está decantando essa informação. A gente falou do Vic Muniz, eu lembrei de uma outra coisa, uma outra exposição dele que tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui, que ele fez uma exposição com cópias muito fidedignas do verso de grandes obras. Então, tinha a Mona Lisa, as costas da Mona Lisa. Então, você tem adesivos de liberação do Louvre, adesivo de entrada no MoMA com data, você tem adesivo lá da, sei lá, Varig, da Paner, você tem a história do quadro através da parte de trás, você tem manchas, você fica imaginando que mancha é essa, né? Que pessoa que foi estúpida o suficiente para tomar um café em cima da Mona Lisa, atrás da Mona Lisa. Aí tem lá as meninas do Velázquez, você tem Picasso, você tem os versos desses quadros todos. E você fica imaginando a história, né? O percurso que esses quadros tiveram ao longo do tempo e viajando. E falando um pouco de pandemia, né, que a gente falou, que foi um momento em que a Terra parou,
E uma coisa curiosa, né? Eu lembro que foram perguntar para o Krenak, na época, o que a gente ia aprender com a pandemia. E a gente acreditava que a gente ia sair da pandemia perfeito. Ia valorizar o contato físico, ia visitar a nossa avó velhinha todo dia, né? As pessoas iam aprender a se amar, iam aprender o valor do trabalho, o valor do encontro, o valor de tudo. Não aprendemos porcaria nenhuma, né? Acabou a pandemia, voltou tudo igual ou pior. Pior, o mundo saiu pior da pandemia. Mas eu lembro que perguntaram para o Krenak isso durante a pandemia. O que a gente ia aprender? Ele falou assim, que mania que vocês têm de achar que a dor ensina. A dor não ensina nada. Teve a Primeira Guerra em 14, teve a outra em 40. Né? Assim, é como se a gente tivesse tido a guerra em 98, tivesse uma Segunda Guerra Mundial agora. E é curioso, outro dia eu estava ouvindo um podcast que a gente não está preparado nem para outra pandemia. O mundo nem se organizou para se tiver de novo. Não organizou o esquema de produção de remédio, de enviar remédio, receber remédio. A gente está pior do que antes, né? É uma mesa bem otimista essa nossa, né? Assim, mas, para terminar com otimismo, samba novamente. Né? Assim, eu fiz muita pesquisa, não vou ensinar o vigário a rezar a missa, mas assim, a minha modesta experiência com samba, de paulistano branco, mas eu fiz bastante pesquisa lá no Rio, né, para fazer a série Encantados. E é muito incrível que o samba nasce a 50 metros do Cais do Valongo. Né? A Pedra do Sal, você quase vê-la do Cais do Valongo. Né? Então, assim, chegaram 6 milhões de escravizados ali e criaram ali na Avenida Consolação, se o Cais do Valongo é aqui, eles criaram a maior contribuição cultural brasileira. Né? A nossa maior criação brasileira é o samba. Então, é muito louco como aconteceu essa inversão. Assim, as pessoas que chegaram acorrentadas aqui criaram ali a resposta mais bonita para a vida que foi criada no Brasil. E isso é uma coisa que permanece. Quando eu comecei a fazer a série, eu achava que o samba não tinha mais a importância que tem. Que o samba não tinha no Rio de Janeiro, não era uma coisa que continuava sendo produzida. Ele é produzido continuamente. Esse pessoal da Intendente Magalhães, que é essa estrada onde tem um desfile super mequetrefe. Assim. Eles fazem, assim como o cronista e os assistentes do Vic Muniz, eles também ficam na dispersão do carnaval, pegando o que sobra do desfile das escolas principais. E aí tem um galpão em Oswaldo Cruz, gigantesco, maravilhoso, com todas essas alegorias, aqueles bonecos e tal. E o cara fala assim, aquela Mulher Maravilha ali foi Iemanjá na Portela, depois ela virou Dilma Rousseff, depois ela virou Margaret Thatcher e agora é Mulher Maravilha. Aquele zumbi ali começou como Tim Maia, em 78. Depois ele foi Jorge Ben, depois ele foi Zumbi dos Palmares. Eles vão reformando essas coisas e é um pessoal pobre. Pessoal pobre que faz isso, pessoal pobre que gasta dinheiro e gasta tempo. Você vai falar com os caras dessas escolas, todos falam, não, esse é meu último ano. Eu não faço mais isso, eu não aguento mais isso. E no ano que vem os caras estão lá. E é lindo, porque assim, é super simples o desfile, né, as alegorias, tá, tudo bem pobrinho, mas a hora que começa a tocar a bateria, é igual a bateria da Portela. Até porque esses caras que tocam nessas escolas pequenas também tocam nas outras escolas. Né? Os ritmistas tocam em muitas. Então, eu acho que tem, dentro desse mundo maluco que a gente está falando, desse mundo acelerado, desse mundo e tal, tem um lugar, assim, do lado de lá do túnel, no Rio de Janeiro, onde as pessoas há 100 anos não param de produzir isso, jorra do chão. Né? Assim, eu fiquei amigo do pessoal do Arrastão de Cascadura. Os caras estão lá todo ano fazendo desfile. E é série D. Série D é o seguinte, não tem mais para onde cair. Se você cai da série D, vira bloco. É lei, vira bloco. Eles chamam de enrolar a bandeira. Assim, a gente não vai enrolar a bandeira. Então, eles estão lutando sempre com essa desgraça que é deixar de ser escola de samba. Agora, é sério, tem jurado, tem tudo igual série especial. Todo sonho ir para a série A, na série A, como chama os principais lá, especial. Mas nunca vão chegar. Eles sabem que nunca vão chegar e estão lá fazendo aquilo. E é maravilhoso. E todo lugar tem uma estátua de São Jorge com uma lata de Brahma do lado, que é a bebida de São Jorge de Ogum, e a lata é vermelha, que também é a cor, então você não vai botar uma Antártica, que é azul.
Esse você daria para Iemanjá, talvez. Acho que Iemanjá não toma cerveja. E é maravilhoso, maravilhoso, né? Esse mundo do samba. Samba que foi ilegal, né? Era proibido o samba. Tem uma história maravilhosa do João da Baiana, um grande sambista do começo do século, que eles eram presos, né? Eles estavam tocando samba e chegava a polícia. A abolição é de 88, o Código Penal é de 89, se eu não me engano. Então, o Brasil conseguiu, ao mesmo tempo, botar os negros na rua e, imediatamente, botá-los na cadeia, porque eles eram presos por vadiagem. E o João da Baiana estava cansado de apanhar, e ele chegou em algum político, lá, não sei se era Magalhães Pinto, não sei quem era, que era fã dele. E daí o cara falou, qual que é o melhor pandeiro que existe? E falou, é tal pandeiro de tal loja. Ele falou, compra lá, está aqui o dinheiro. Aí o João da Baiana comprou o pandeiro e o Magalhães Pinto escreveu lá. Este pandeiro é um presente de Magalhães Pinto para o João da Baiana. Então, chegava a polícia e ele mostrava o pandeiro com a assinatura do senador, sei lá do quê. E daí a polícia deixava ele em paz. Histórias assim, né? Tem um zilhão de histórias assim. Aliás, gente, queria, antes de abrir para as perguntas, né, que eu sei que tem momentos de perguntas aqui, não é isso, gente? Já me mandaram ali uma plaquinha, né? Porque, gente, agora que ele levantou essa bola é difícil, né? As histórias do mundo do samba, se eu vou falar da Portela, como diz hoje, eu não vou terminar, né? Mas eu fiquei pensando em contar só uma história que aconteceu agora recente no Carnaval, que tem a ver com essa. Você sabe, Antônio, que quando você diz assim, o cara que está lá na Intendente, né, essa escola, o sonho dela é subir e tal, há controvérsias, sabe? Existem escolas que estão lá na Intendente e que justamente está... Claro, existe uma coisa prática de falta de recursos, sabe? Existe uma espetacularização do carnaval cada vez maior, então não tem escola que saia por menos de... Gente, difícil sair por menos, no grupo especial, por menos de 15 milhões. É isso, sabe? Então, assim, você está com menos de 15 milhões, você tem que ter um carnavalesco incrível ali para poder... A prefeitura dá para essas escolas de Intendente 15 mil. Então, só que ainda... Então, a prefeitura, né? E aí tem toda a captação, né, das escolas de samba. Então, é isso, sei lá, Maricá, que chegou grandiosa, saindo no Carnaval, no grupo especial, com esse valor. Na verdade, saiu com 18 milhões, assim. Né? E aí você chega lá, o pessoal está na Intendente, né, botando dinheiro do próprio bolso. E esse ano aconteceu uma coisa muito inusitada, muito através dessa coisa da subversão, né? Que o samba tem, que o carnaval consegue, né, na relação com o tempo. O Império Serrano, que inclusive Zé Diogo passou lá, né, desfilando no Império Serrano, o Império Serrano ele cai quando ele vai para a Série Ouro, ele já está na Série Ouro já há um tempo, uma escola que já foi do grupo especial, com carnavais assim memoráveis. Os sambas... 8 vezes na história, e os sambas do Império Serrano são os sambas que, assim, aquele samba que eles chamam de samba colchão, né? Você conta uma história enorme ali. Você vai falar de Tiradentes, você vai falar da história, das histórias, né? E o Lalaiá mais bonito da música brasileira. Oi? Lá, 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 Lalaiá. Sim. Lá, lá, lá. Ninguém fez um Lalaiá tão bonito na música como brasileira. O Império Serrano. E aí o Império Serrano está lá no grupo na Série Ouro, né? Que é tem o especial, aí aqui vem a Série Ouro, que chama agora de Série Ouro, depois vem a turma da Intendente e depois vira bloco, né? É isso, enrola a bandeira, vira bloco. E aí o Império Serrano está ali, naquele lugar. E aí o Império Serrano acontece um acidente esquisito, porque foi só no barracão do Império Serrano e perde, sei lá, 400 fantasias, isso tudo, né, na escola a gente já entendeu que vai prejudicar. O Império Serrano já entendeu, bom, perdemos fantasia, perdemos alegorias, né, e a gente já não vai subir, né? A gente já está aqui, a gente não vai chegar no especial. E aí eles decidem subverter. Né? Já que a gente vai desfilar e não está concorrendo, porque o Império Serrano desfila, né, e não está concorrendo, não está sendo julgado. Então, os caras decidem brincar. Vamos brincar o carnaval. Eles fazem um desfile. Quanto tempo, Zé, você ficou naquela concentração? 6 horas. Não, 6 horas que também tu chegou muito cedo. Mas, assim, o Império era para sair...
Não, sim, o Império era para ter saído, foi tipo a última escola, né? Era para ter saído umas 5 da manhã. O Império passou na frente da cabine. A gente já não estava mais na cabine, né? A gente já desceu. O júri todo desceu para ver o Império ali de perto. O Império passou, a comissão, a mestre Sala e Porta-Bandeira ficou na nossa frente 7 da manhã, era para ter saído às 5. Né? O Império Serrano fez um desfile de 3h40. 3h40. Não. E aí, ainda tiveram alguns acidentes de percurso que eles não estavam nem aí. Tipo, a gente vai brincar o carnaval. Eles cantaram o samba novo deles até, sei lá, o mestre Sala e Porta-Bandeira chegar na meiuca ali do sambódromo e depois o Império Serrano cantou os sambas memoráveis da história deles. Eles continuaram cantando os sambas memoráveis do bumbum bate com bumburungundum e o lalaiá laiá, né? E aquele monte de samba que Dona Ivone Lara assina junto com a galera, né, que é essa muito também a minha abordagem dentro desse universo, né, a questão das mulheres dentro da história social do samba e do carnaval. E aí o Império Serrano faz uma grande festa, subverte a coisa toda, e aí quando você olha e fala assim, gente, essa é a parte do espetáculo. Esse é o espetáculo que os caras estão ali fazendo, que aquela mulherada está ali fazendo, né, carregando, levando a escola, e as pessoas passando sem fantasia, né? Porque é isso, fantasia tinha queimado, né? E aí tem toda uma subversão do tempo, tá com pressa, vai embora, porque a gente vai passar no nosso tempo, né? E aí volta para a questão do tempo, que quando a gente pensa a provocação da mesa, né? E se a Terra parasse, né? A Terra não vai parar, tempo não vai parar. A gente é que tem que parar de brigar com o tempo, né? Entender que tempo é orixá, caminhar com o tempo, né? Caminhar com o tempo do decantar, né, decantar as ideias. Vocês estão aqui numa enxurrada de ideias, né, 24 horas, né, se viradão aqui. Então, é tempo de decantar as ideias, tempo para poder criar esses projetos políticos, literários, musicais, culturais, artísticos, né, de forma que incida mais, né, no espaço público, né, que faça parte disso aqui, né, da partilha do comum. Eu acho que essas são as palavras para a gente abrir agora para perguntas. 10 minutos, não é isso? 10, 15 minutos? Quer fazer bloco de 3 perguntas? Pode e aí melhor. a gente organiza assim? Então, tem aqui de azul, mais alguém? Aqui de amarelo. Você quer fazer pergunta? Passa a palavra para mim. Precisa. Ele tem dupla cidadania, ele é americano também. Não, e Pirituba, terra indígena, né? A Ilana também, além de gaúcha, ela é brasileira. Que os gaúchos... Eu sou canducha, Canducha. metade candanga, metade gaúcha. Sabe que quando abriu o Zafari aqui em São Paulo, né? O Zafari é um supermercado gaúcho. Zafari Panvel, quem não conhece, não sabe que é sul. E daí todos os funcionários eram gaúchos, e uma amiga gaúcha foi lá e estava falando com a caixa do supermercado e falou, escuta, esse é o primeiro Zafari em São Paulo? Ela falou, é o primeiro Zafari no resto do país. Tem Porto Alegre e o resto do país. Sabe que o hino no Rio Grande do Sul a gente canta muito, né? O hino gaúcho. Sim. E é o único hino, né, que dá vivas a uma guerra que a gente perdeu. Sim. Né? A gente passou 10 anos lutando, perdeu e diz no hino. Sim. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sim. Toda a terra. Vou fazer a pergunta. Queria uma pergunta para cada um. Para a Ilana, qual é seu livro, sobre o que ele fala? E para os dois, a obra do Vic é suficiente para a gente não esquecer o 8 de janeiro? Será que não tem que ter um livro de crônica só sobre isso, chamar o Walter Salles, e você faz o roteiro? E a segunda pergunta, que é para você diretamente, um pouco mais pessoal, e se o Instagram acabasse e você parasse de ler que tem uma carta aberta, que você falou de morador de rua? Nossa, fiquei até nervosa. Pode passar para Primeiro eu trás. queria te convidar para ser minha agente. Pode ligar para o Walter Salles com essa ideia, eu acho ótimo. Você sabe que quando eu liguei para o Vic, eu não conhecia o Vic. E ele me retornou. Então, às vezes, você liga para o Walter Salles e ele vai voltar. Fazer mais aquela pergunta e depois vocês respondem? Ou vocês já querem seguir respondendo? Faz, né? Faz. Senão a gente vai esquecer. Tá, então já vamos responder.
Olha, a sua pergunta, ela é uma pergunta profunda, né? Que é assim, qual o papel da arte, basicamente, né? Se a obra do Vic Muniz é suficiente. Uma vez escreveram para um escritor argentino que tem o sobrenome mais difícil de pronunciar, que é Roberto Arlt, A-R-L-T, e falando assim: que livros você acha fundamentais serem lidos? E ele responde assim: olha, eu vivo entre pessoas que leem livros. Eu digo que não só nenhum livro é fundamental, são todos péssimos. Meus amigos são todos deprimidos, alcoólatras, canalhas, drogados, pobres, e não param de ler livro e a vida deles só piora. Claro, ele estava fazendo uma piada, ele era um escritor e publicava livros. Mas, assim, a Guernica, o quadro Guernica do Picasso não evitou que tivesse outras guerras, né? Assim, a humanidade é essa aventura desastrada que a gente conhece. Dizia o Drummond, né? Lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Né? Eu não tenho esperança de que a obra do Vic Muniz e nenhuma outra obra vá melhorar o mundo, mas é o que temos a fazer. Né? Enquanto estivermos aqui, vamos ficar colando os pedacinhos quebrados e ver se isso adianta alguma coisa. Bom, meu livro é esse, que não é um livro, é uma tese de doutorado, né? E aí eu acho que tem duas questões. A primeira é que há uma emergência na ciência em ter um papel social. Não adianta a gente, quando faz doutorado, fazer doutorado e repercutir entre nós. O que é muito comum, porque o que vale na ciência são os artigos científicos e não os livros. Os livros não têm valor nenhum na ciência. O que pontua para a gente são os artigos científicos que a gente faz a partir das nossas pesquisas e, preferencialmente, com bastante número para ninguém entender nada mesmo. Diz que a cada equação que a gente põe, a gente perde 25% do público, 4 acabou, ninguém lê. Né? Agora, a questão do Vic é assim, é claro, e assim, nada seria suficiente para a gente aprender ainda que a história, quando bem lida, ela seja muito positiva. Eu comecei dizendo que eu sou feminista, né? A mulher não tem 100 anos que vota. Ela começou a votar em 1932. E a gente vota, hoje é votado em muito menos do que nós merecíamos e deveríamos, é verdade, mas hoje a gente vota e é votado. Então, o caminho da humanidade tem sido uma trilha positiva, né? Ainda que, de vez em quando, a gente tenha alguns episódios que devem ser ressaltados para não mais acontecer, e nisso tem uma série deles. E a terceira coisa que eu queria dizer é que eu não sou uma pessoa que escreve literatura, né? E nunca escreverei um livro sobre os bastidores do Senado, jamais acontecerá. Sei que venderia muito, dariam várias séries, mas nunca acontecerá, porque, para ser diretora-geral, a gente tem uma cláusula, que é: não mais comente nada do que você vê aqui, isso morre com você no eu ia falar, não precisa escrever, mas você podia contar para a gente alguma coisa. Não sai daqui. Vou contar só uma coisa. O presidente Sarney escreveu um livro de memórias, né? Que ele deixou que ele vai deixar, porque ele está vivo, para ser publicado depois que ele morrer, 5 anos depois. Só por aí você já vê que a nitroglicerina vai ser grande, né? Tem que esperar 5 anos. Nós temos Marco Maciel, a gente fez um programa de storytelling com Marco Maciel enquanto ele ainda tinha, quando foram os 20 anos da Constituição, né? Então ele ainda estava muito bem, ele não estava doente ainda, e ele gravou 8 horas de depoimentos para a gente, para a TV Senado. Realmente, a gente só pôde abrir para ver, não era para publicar, abrir para ver depois que ele morreu. Então, tem muita coisa que o pessoal vive e deixa para depois, para contar depois. O que tinha lá? Tinha coisas boas? A gente ainda não, a gente ainda não editou. Marco Maciel é o homem mais magro que já existiu na história, né? Diziam que se ele ficava de lado, ele desaparecia. Ilana, você falou que estava num lugar desconfortável e já está cheia de ideias para os próximos livros, né? Você percebeu, né? Não, não sei, né? Engraçada a coisa do Vic Muniz ficar uma presença aqui, né? Ninguém tinha combinado de falar de Vic Muniz aqui. Não, né? Ele se tornou aqui, né? Materializou aqui nos imaginários, né? E eu fiquei pensando nessa pergunta dela, importante, né? Porque é isso, nenhuma arte dá conta,
né? E Vicky Muniz fala a um grupo muito específico, né? Porque é isso também. Para quais grupos, quais públicos essa arte está comunicando? E eu fico pensando que, imagino que lá em Brasília, em Porto Alegre, em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, a gente tem, sei lá, 30 mil grupos, por exemplo, de slams comunicando a uma outra galera, sabe? E esse 8 de janeiro pode virar muita coisa, sabe? Vicky Muniz está ali, comunicando, que bom que ele está lá, né, numa obra de arte no Senado, porque tem um grupo lá que não pode esquecer. Né? Ele está aqui, 8 de janeiro está aqui, sendo rememorado também num grupo letrado, né, pequeno aqui, nessa biblioteca incrível, nesse evento maravilhoso. Agora, 8 de janeiro tem que chegar em vários públicos, sabe? Então, quais são as artes também que estão comunicando para além do nosso gueto? O gueto é nós, né? O gueto aqui é nós, porque lá fora é muito maior. Fazer uma propaganda familiar aqui, a mãe dessas crianças que estão aqui, a Júlia Duailib, fez um ótimo documentário na Globo News sobre o 8 de janeiro, entrevistou um monte de gente lá, ganhou um prêmio em Nova York. Então, tem coisas, faltam 10 minutos, ela está nos dizendo ali. Tem mais perguntas. Né? Mas a Ilana falou uma coisa importante, que eu queria falar, que ela das teses, né? Que as teses ficam circunscritas. E eu acho que isso também é um problema das ciências humanas. Eu sou formado em ciências sociais, mas não exerço. Na verdade, não sou formado. Fiz 4 anos e não me formei, mas, enfim. E é um problema da literatura também. Né? Assim, uma das consequências da concentração de renda é que a literatura também é concentrada por uma elite intelectual e não fala com todo mundo, né? Assim como a história, assim como a sociologia e tal. Você pega os Estados Unidos, que é um país de classe média, a literatura pertence à classe média, né? Os nomes, o Stephen King, né? Os caras que são best-sellers escrevem para um público amplo. Eu acho que o Vicky Muniz também apareceu muito aqui, porque o Vicky Muniz é um cara que faz isso nas artes plásticas, né? Ele começou com aqueles desenhos de chocolate. Todo mundo olha e fala, uau, desenho de chocolate, né? Você já tem uma porta de entrada ali. E meu pai dizia que todo mundo que fazia tese, que ele tinha sempre um amigo que estava fazendo uma tese, e a vida era horrível fazendo a tese, daí e a pessoa falava da tese, era sempre interessantíssimo, o assunto daí, a tese era chatésimo. E ele falava que a pessoa, tem uma crônica falando que a pessoa que faz a tese teria que escrever também o tesão. Tesão é a versão divertida daquilo lá. Porque quando a pessoa fala sobre a tese, realmente é interessantíssimo. Vai ver as narrativas femininas no samba, de Ivone Lara, sei lá o quê, a samba, você fala, quero ler isso. Aí vai dar naqueles gráficos e fala, ih, cara. Seguir aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniela, é um prazer estar aqui. Eu sou uma mera professora de matemática, perdida aqui, mas interessada em literatura, e especialmente em ouvir e discutir sobre ideias, né? E preciso transformar minha tese em tesão um dia. Vou pensar nisso, viu, Antônio Prado? Muito obrigada pela sua sugestão. Sobre o tema, e se a Terra parasse, eu fiquei pensando aqui. No primeiro momento, as conversas de vocês estavam me levando a pensar que, a Terra precisa parar agora. Precisa parar agora, porque a gente precisa parar para olhar essa pandemia que aconteceu e ver o que a gente tira de tudo isso. A gente precisa parar para olhar todo o filme, toda a música, tudo que foi produzido até agora. Para tudo, não produz nada. Vamos olhar, né? Vamos ver o que aconteceu, o que a gente pode tirar de tudo isso, com as enchentes no Rio Grande do Sul e etc. A gente estava aqui tomando nosso chimarrão, mas, na verdade, meu companheiro aqui é uruguaio, então, por isso que a gente teve esse momento. O Uruguai é a grande Porto Alegre, né? Quase, claro. Tá aí, exatamente. Mas, por outro lado, depois que vocês começaram a falar sobre o samba, sobre as expressões culturais, né, sobre o jeito brasileiro de ser, eu me viu que não, o brasileiro não consegue parar, a gente não consegue parar, né? A gente prossegue, a gente persegue, a gente no continuar que a gente desenvolve a nossa cultura, desenvolve a nossa música, que a gente vive, está no nosso sangue, então não tem jeito, a gente não consegue parar. Mas, por outro lado, pelo que vocês me falaram, a gente precisa decantar, né? A gente precisa, em algum momento,
fixar aquilo que foi importante, e não simplesmente viver por viver e aí não aprender com as lições. Então, a minha pergunta que fica é: como decantar tudo que a gente viveu, ainda que a Terra e a vida não pare? É isso. Sabe, Daniela, sabe aquele ditado que diz: no andar da carroça as melancias se ajeitam? Eu acho que o resumo da ópera é mais ou menos isso. Porque não existe vácuo de nada. A gente costuma dizer em brasileiro que não existe vácuo de poder, mas não existe vácuo de nada, não existe vácuo de cultura, não existe vácuo de teledramaturgia, não existe vácuo, né? Então, a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. A gente precisa, sim, decantar, porque, quando a gente decanta, a gente dá um melhor uso àquilo que a gente tem, né? Por exemplo, eu costumo dizer que toda vez que eu vou dar a mesma disciplina no doutorado, ela está melhor, porque eu aprendi com o que eu dei no semestre anterior, né? Ainda que os slides sejam os mesmos, né? Eu aprendi a dar melhor. Só que não dá para parar com isso, né? E eu acho que nós somos, enquanto povo, um povo muito paciente, sabe? Eu acho que a gente precisava ligar um pouco a impaciência e, às vezes, realmente contribuir mais, fazer mais. A ministra Carmen Lúcia disse outro dia que todo mundo diz que acredita na igualdade de gênero. E, se todo mundo diz que acredita na igualdade de gênero, por que a gente não tem metade de mulheres no Congresso Nacional? Por que a gente não tem mulheres chefe? Porque todo mundo diz que acredita na igualdade de gênero, mas todo mundo não acredita. Todo mundo diz que acredita, né? Então, às vezes, eu acho que é o chamado à reflexão, mas que também tem um chamado à ação, né? Que a gente, porque no andar da carroça as melancias se ajeitam. Não, fiquei pensando numa fala do Edson Carneiro, falando como a gente é adaptável, né? Nós somos a espécie mais adaptável. Primeiro, a gente tem que se ver como espécie, né? O que já é também, né, romper alguma coisa que já foi, né, construída de outra maneira. A gente se vendo como espécie, como que a gente é essa espécie adaptável, né? Aliás, eu fiquei viajando com essa provocação, e se a Terra parasse. Fiquei pensando na rotação da Terra, fiquei pensando na Terra se aproximando do Sol, na Terra se afastando, sabe? O astrofísico. E eu fiquei pensando assim, gente, cadê o astrofísico para me explicar essa coisa toda? O que vai acontecer? Comecei a pensar na coisa, né? Do movimento mesmo, da rotação da Terra. E aí, quando eu penso na adaptação, né, a gente é muito adaptável. Quando Ilana traz, a gente precisa se... Qual foi a expressão que Ilana usou? Né, se inquietar, não sei se foi isso, né? A gente precisa se inquietar, né? A gente precisa, eu gosto muito da ideia de desobedecer. A gente precisa desobedecer, seja essa desobediência civil, poética, né, literária, cultural, de uma maneira geral, a gente precisa desobedecer mais. Então, eu acho que a maneira do decanter também tem a ver com essa desobediência civil, sabe? Tem a ver também com a resposta que a gente vai estar elaborando à urgência das coisas, né? Eu estou falando aqui do decanter, né? Como se fosse um tempo. A ideia do decantar não é um tempo que para, não é isso. É um tempo que reflete e um tempo que pensa na incidência política, na atitude, de uma maneira mais estratégica. Até porque eu acho que, de onde eu venho, a urgência é a palavra da ordem, né? O que a gente precisa são as urgências. A gente tem urgência em conversar sobre antirracismo. Eu estou desenvolvendo um projeto antirracista numa escola na elite paulista. Eu tenho urgência nisso, sabe? Eu trabalho com um monte de gente da terceira, quarta idade. Eu tenho urgência, tem que correr. Tem que correr. Fulano, dona Ciclana lá do Morro da Serrinha está com 94. Eu tenho urgência, sabe? Porque existe uma urgência nos temas de onde eu venho, do que eu quero, dos projetos que eu tenho buscado. Eu acho que imagino que também no trabalho de vocês a gente tem urgência em algumas coisas. Então, esse decanter não é um tempo plasmado, sabe? Não é nesse lugar. Mas eu acho que é o tempo de bolar as estratégias. Isso a gente precisa, né, bolar as estratégias para que a incidência política, para que a partilha do comum realmente saia da narrativa, do discurso,
né? E a gente está no discurso. A gente tem se perdido nos discursos e criado mais discursos, inventado 1000 palavras para uma coisa que já foi falada lá atrás. A gente tem criado 1000 palavras, porque a gente vai teorizando, e aí são teses e dissertações. Eu comungo desse lugar das teses e dissertações, né? Quando o Antônio fala assim, a tese no tesão, eu acabei de passar por essa experiência, né? Nem sei, quando sair vocês me avisem, tá? Quando o livro for publicado, se vocês tiveram tesão, porque eu pensei justamente nisso. Como que eu vou adaptar agora uma dissertação, sabe, que fala da história social do samba, pensando que eu quero que o sambista leia, e, sabe, e se conecte e tenha tesão naquilo. E aí eu fiz esse trabalho agora, peguei a dissertação, quase que reescrevi. Falei, gente, acho que fiquei mais tempo reescrevendo do que na época que eu escrevi, sabe, para transformar em livro, justamente para chegar com tesão. Depois me digam, tá? Depois me digam se vocês tiveram tesão com essa leitura, viu? Mas eu acho que é o trabalho que move. Esse é o trabalho que move aqui a gente. Fiquei falando de pessimismo, de tal, né, de um mundo que está indo para a breca, assim, mas de fato nesses temas a gente tem avançado, né? Assim, as 2 mulheres aqui se declararam feministas de cara. Né? Assim, é engraçado, porque eu sou filho de uma geração que viveu a primeira onda, não, mas assim, uma das ondas, né, do feminismo. Assim, parecia que esse assunto, quando eu era criança e adolescente, que esse assunto meio estava resolvido. Parecia que as mulheres estavam bem, e não estavam. Né? Assim como a questão racial no Brasil, durante muitos anos, foi tida como, não, a gente não tem. Né? O Brasil se descobriu racista faz uma década. Né? Assim, os brancos, pelo menos, se descobriram, né? Os negros já sabiam muito bem. Mas isso eu acho que é uma coisa que tem evoluído. Né? Essas pautas têm tido uma urgência que não tinham. Né? Mas você falou uma coisa do discurso. Né? Assim, e eu acho que as redes sociais botam muita ênfase no discurso. A gente acredita muito que é capaz de mudar as coisas com textão no Facebook. Sabe? E não é. Eu lembro que, quando a Erundina era candidata, a pauta dela era mutirão para construir casa popular. Não era pronome, né? Não era palavra. Assim, o Lula está com uma popularidade péssima. Né? Assim, a economia está melhorando, o desemprego está baixo, o salário mínimo aumentou. A popularidade dele não está de acordo com o governo dele. Gostemos do Lula ou não, né? Aquela frase, economia, estúpido, não está funcionando. E eu e muitas outras pessoas ficamos falando, não, mas tem que melhorar o TikTok, ele tem que se falar nas redes sociais. Eu estava falando outro dia com um cara que também trabalha em Brasília, um cara do movimento negro, Douglas Belchior, me contando que, com o orçamento secreto, com todo o dinheiro que o Legislativo está conseguindo botar lá na ponta, o Executivo não está conseguindo, o orçamento do Executivo diminuiu muito. Então, quem está fazendo escola, creche, sei lá o quê, é o deputado. E a gente fala, não é o TikTok, é o dinheiro que está chegando do deputado, que está chegando no Tremembé, que está fazendo uma escola ali, e não sei. E a gente fica falando, mas eu acho que a Janja não devia falar isso, que a Janja não devia postar não sei o quê. Não tem nada a ver com o TikTok da Janja, tem a ver com milhões de reais que estão sendo investidos por aqui, não estão sendo investidos por ali. Né? Então, às vezes, eu acho que, como escritor, eu acho que a coisa mais eficiente talvez não seja escrever um livro de crônica sobre o 8 de janeiro, você entendeu? Seja contribuir com tantos R$1.000 por mês com uma ONG que está combatendo fake news, sabe? Seja ir lá no Instituto Peregum, falar, o que vocês precisam aqui? Como é que a gente divulga esse trabalho? Como é que a gente divulga cursinho popular? Dá aula em cursinho popular, entendeu? Acho que tem coisas concretas, né? Que a gente fica todo mundo nesse discurso, e o discurso esvazia a ação também. Né? Você escreve um negócio na rede social, e aí sobre o feminismo negro, daí eu vou lá e comento sobre o feminismo negro, falo, pronto, fiz uma coisa incrível hoje. Comentei um negócio sobre o feminismo negro, resolvi minha questão. E lá, a mulher lá na ponta está apanhando do mesmo jeito, entendeu? Assim, não mudou nada o meu like que eu dei. Né? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer que são coisas concretas, né? Assim, de solidificação da democracia, dar aula para a garotada, dar dinheiro para a ONG, investir, fazer mutirão, botar a mão no tijolo, botar o tijolo, né? Assim, mais do que ficar... Disse ele com o microfone na mão.
Só com palavras. Acho que a Angélica pode fazer o encerramento da mesa, né? Embora a gente esteja estourando um pouquinho o tempo, mas acho que vale. Eu, inclusive, quando eu vi a plaquinha do fim e depois disse ele com o microfone na mão, eu pensei, vamos terminar aqui, né? Vamos terminar nesse auge. Você viu a plaquinha do fim? Vi, claro. Vi. Como diz o... Isso que eu ia falar. Eu pensei Diogo, nisso, 30 Ilana. segundos, né, Diogo? Sabe o que eu 30 pensei nisso? Eu vi a plaquinha do fim e pensei assim, aí, vamos praticar desobediência? Eu fiquei pensando aqui o tempo todo, falei, gente, vou ficar no discurso? Não é? Ou vamos praticar desobediência? Prometeram 3 horas. Agora que a gente está se conhecendo melhor, não é? Vamos cantar um samba, né? Não é? Qual que é a parte do samba do Império Serrano? Eu fiquei pensando qual que é a parte do Rio Grande do Sul. Sabe esse samba que ele vai falando das cidades todas? A Nena engrandece a nossa terra e o Rio Grande do Sul. Brasília tem o seu destaque na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. No leste, todo centro-oeste, tudo é belo e tem lindo. E o rio de sambas, de batucadas, de malandros e... É antes, eu quero o início. Vamos lá, Rio Grande gente. do Sul é outro país. Os eternos entendeu? Já febris. tá. Não, a gente tem que descobrir, senão ela vai embora achando mesmo. Eles já acham, olha. Lá, 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 ia, lá, 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 ia. Vejam essa maravilha de cenário. É o episódio relicário que o artista, no sonho genial, escolheu para esse carnaval. Ajuda aí, Letícia. E no asfalto, como passarela, será aquela. O Brasil em forma de aquarela. Caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. E no Pará, na ilha de Marajó, e na velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria. Bahia eu levando. Cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Não tem Rio Grande do Sul. Depois de atravessar as matas do Xingu, assisti em Pernambuco a festa do Maracatu. Brasília tem o seu destaque. Nasce na beleza. Olha! Feitiço de garoto. Vem, Antônio. São Paulo engrandece a nossa terra. No leste, todo centro-oeste. De onde veio isso? Tudo é belo e tem lindo matiz. No Rio, gente, não tem Rio Grande do Sul. Viva mulatas de eternos febris. Brasil, nossas roças verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, emoldura em aquarela, o meu Brasil. Lá, 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 lá. Façam a foto oficial. De onde veio isso? Que bom! Nossa, e carrega! Ó, tá vendo? Não é só o chimarrão, tá? Olha isso. Agora a gente vai entrar aqui. Vicky Muniz, por favor, Vicky Muniz. Obrigada!